Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre os geyseritos de Anhembi. Vocês sabiam que em nosso município existe esse fenômeno natural? E está localizado em uma propriedade rural a 9 quilômetros de distância da nossa cidade, bem pertinho, né? Mas vamos saber um pouco mais sobre geysers. O que são? Os geysers são uma espécie de fonte termal que periodicamente tem erupções, ou seja, através dele uma grande coluna de água quente e vapor é expulsa para o ar. No mundo todo existem cerca de 1000 geysers. Desses, 500 se encontram no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Os nossos geyseritos são únicos, porque têm idade de 250 milhões de anos, antes mesmo dos dinossauros. Mas como os nossos geyseritos foram descobertos? Bem, a descoberta dessas rochas em forma de cone ocorreu após uma visita do professor doutor em geologia da USP, Jorge Kazu Yamamoto, que coordenou um projeto de pesquisa financiado através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Segundo o professor, o que encontramos em Anhembi é talvez o único registro geológico no mundo de atividade hidrotermal muito intensa no período Permiano. Vou te contar um pouco deste período. O período Permiano, último da Era Paleozoica, inclui um intervalo de tempo de 299 e 251 milhões de anos. O nome Permiano vem de Perm, uma cidade de grandes formações rochosas que fica no oeste da Rússia. Nesse período havia o supercontinente, a Pangeia, onde todos os continentes eram interligados. Vejamos a ilustração para entender melhor. A Pangeia foi uma imensa massa sólida que formava um único continente, o qual era cercado por um único oceano, o Pantalassa. Na passagem do período Permiano para o período Triássico, tem início uma ruptura que divide a Pangeia em dois novos continentes, Laurásia e Gondwana, criando entre eles uma imensa fissura e com isso um novo oceano, o Tétis. Há cerca de 65 milhões de anos atrás, a Gondwana e a Laurásia começaram a se dividir e originar os continentes atuais, que são a Ásia, Europa, África, Oceania, Antártica e América. O período Permiano terminou com a maior extinção em massa da história do planeta Terra. Cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram. Após esse período surge o Triássico, com o surgimento dos dinossauros. Agora que aprendemos um pouco sobre o período Permiano e sobre os continentes, voltamos para os nossos geyseritos. Os geyseritos de Anhembi apareceram na superfície devido a uma erosão moderna, algo que pode ter começado há apenas 200 mil anos. Vejamos a ilustração para entender um pouco mais. Os geyseritos foram encontrados dos dois lados do córrego do Retiro. Então, o que aconteceu? Bem, eles estavam soterrados, mas devido a essa erosão, que é esse processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, que pode ser causado pela água, vento ou seres vivos, fizeram com que eles aparecessem na superfície. E, através dos estudos, foram mapeados 4.500 cones silicosos em uma pequena área de 1,8 quilômetros, em excelente estado de conservação. Os estudos também mostraram que existem mais geyseritos soterrados nessa área. Mas o que é necessário para se formar um geyser? Para se formar um geyser, precisamos de 3 condições fundamentais: a existência da água,
a existência de fraturas nas rochas e uma fonte de calor. Vejamos a ilustração para entender melhor. A água, que pode ser da chuva ou de uma nascente termal, se infiltra no solo até se deparar com uma camada de rocha porosa, aquecida, como se fosse uma esponja. A água vai ser absorvida por essa rocha, formando assim um aquífero, que é um reservatório de água subterrânea. E logo abaixo, cerca de 5 km de profundidade, existe uma câmara magmática, responsável por aquecer a água do aquífero. E conforme a água vai aquecendo, ela vai evaporando e criando uma grande pressão. E com essa pressão, a água vai sendo empurrada para cima. Daí o que acontece? Essa água vai procurar um caminho que leve à superfície para extravasar. Essas fraturas rochosas são bem estreitas, por isso o jato de água sai de uma vez só, em forma de erupção. Depois de vazios, os reservatórios tornam-se a encher de água e o show se repete. Mas como os geyseritos se formaram em Anhembi, nosso município naquele período estava muito quente devido à ação vulcânica. Os estudos apontam que o local estava invadido por um mar raso, parecido com o Mar Cáspio, na Ásia Central. Por isso, aqui em Anhembi, essa atividade acontecia da seguinte forma: a água que emergia quente e carregada de minerais, ao encontrar a temperaturas mais frias do mar, solidificava, formando os cones silicosos. Nos estudos dessas rochas, encontraram sílica na composição, material que pertence ao grupo de minerais, cuja composição constitui quartzo, entre outros. Esse componente é o material usado nas formas de tijolos, revestimento de fornalha altamente refratário, que é também resistente à abrasão e à corrosão. O geodo que encontramos nas rochas é o quartzo que se cristalizou durante os milhões de anos. Os geyseritos de Anhembi guardam informações importantes sobre o passado do planeta. É mais um elemento do nosso patrimônio geológico, que está protegido pela Lei Estadual 12.687 de 2007, que denomina o local como Monumento Natural Geyseritos de Anhembi, com a finalidade de preservação dessas rochas. Quem sabe no futuro esse local possa se tornar um geoparque. Preservar esses fenômenos da natureza é de grande importância para a humanidade. Os geyseritos de Anhembi são importantes testemunhas que modelaram a superfície da Terra há milhões e milhões de anos atrás. O planeta se formou há mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Então, a paisagem que vemos hoje é bem diferente daquela de outros tempos. Espero que essa videoaula tenha ajudado vocês, alunos, a entenderem melhor essa riqueza que existe em nosso município. Formulamos um jogo que se chama Roleta do Saber Geográfico e Histórico, para testar seu conhecimento. O jogo consiste em perguntas e respostas. Ganha aquele que acertar mais perguntas. Vamos assistir o vídeo? Oi pessoal, sou a Caroline, sou aluna da Univesp e vou demonstrar como que vai funcionar o nosso jogo. Como estamos no momento de pandemia, não poderemos aplicar ele em sala de aula. Então vou fazer uma demonstração aqui com a minha filha. Vai começar girando a roleta, valendo 4 pontos se ela acertar a pergunta. Quais as 3 condições para se formar os geysers? Água, rocha e calor. Isso. Aí roda novamente. 10, então são 14 pontos já, se ela acertar essa outra pergunta. Os geysers são considerados o que em nosso município? E é isso, pessoal. É um pouco
que a gente pode demonstrar no nosso jogo. Seria bem mais interessante numa sala de aula com mais alunos. Muito obrigada!